Nós vamos acompanhar o posicionamento de fé que se destacou e fez toda a diferença na vida de Bartimeu e que podemos usar como um exemplo na nossa vida. Talvez agora mesmo eu esteja falando com alguém nessa condição, nessa situação. Em algum lugar dessa terra, talvez alguém esteja passando agora momentos difíceis, recebendo essa programação, ouvindo esta palavra, lembrando dessa história, deste homem que teve a sua vida transformada. Eu quero dizer para você que Deus, em nome de Jesus, pode te salvar. Um dia Ele me salvou, me tirou do mar de dúvidas. Um dia Ele me resgatou de todo medo e me fez entender que os planos de Deus são muito maiores e melhores para mim. Assim eu creio que Ele pode te alcançar agora. Esse cego, Bartimeu, acreditou em Jesus. Ele acreditou em Jesus muito mais que na sua própria condição para fazer algo. Na sua limitação, ele pôde ver em Jesus algo diferente, que te deu uma condição, que lhe deu uma condição de sair do estado em que ele se encontrava. Nós vemos que aquele cego, ele não queria ser cego, ele não estava bem naquela condição de limitação, mas o posicionamento dele não era um posicionamento de coitadinho de mim, não era um posicionamento de autocomiseração. Ele podia dizer, eu sou cego, então eu não posso fazer nada para que a minha situação mude. Eu sou cego, eu nasci assim e vai ser sempre assim. Não há nada que possa mudar essa minha situação. Não, Bartimeu, ele tinha uma fé dentro dele. Ele tinha um entendimento daquilo que Deus poderia fazer na vida dele. E a situação dele não era tão simples assim. De acordo com a lei da época, um cego, ele não podia sequer servir a Deus. Ele não poderia sequer adorar ao Senhor. Havia sobre ele um jugo, havia sobre ele um vugo. O cego tem uma condição limitada. O povo da época de Jesus, dessa época aqui de Jesus, acreditava que a cegueira era uma consequência de pecados. E esse pensamento não só causava uma exclusão da graça e da misericórdia de Deus para Bartimeu na mente daquele povo, na mente daquela situação, daquele tempo, mas também excluía o cego do convívio das pessoas. Ele ficava na beira do caminho, ali naquela porta. Um outro ponto também que nós podemos ver da vida de Bartimeu, que Bartimeu é um nome meio misturado, meio grego, meio judeu, mas que na sua tradução explícita, que nós lemos no texto aqui, significa filho de Timeu. E há um sentido especial nessa afirmação. Bartimeu, ele era um mendigo e nem mesmo um nome ele carregava. Era o filho do Timeu. Assim as pessoas tratavam, assim as pessoas apontavam para ele. Ele não tinha nenhum nome próprio, ele não tinha nenhuma condição, dignidade de ter um nome próprio. O filho de Timeu está ali, mendigando na rua, na porta. Bartimeu. E segundo também o historiador Flávio Joséfo, que foi um dos mais antigos e conhecidos historiadores da época do tempo de Jesus, Timeu, pai do cego, foi um general que servia a Israel numa unidade militar de Betel e que, se aposentando, começou então a receber os salários da sua aposentadoria, até que chega os romanos na cidade da Palestina e todos os seus bens foram confiscados. O seu salário não foi mais dado, e assim foi Timeu. Timeu então se levanta numa revolta contra os romanos, e Timeu é capturado e crucificado. E havia ali uma direção que os filhos de um revoltoso, como foi Timeu, deveriam então
ou ser mortos, ou ser de alguma maneira limitados na sua condição física. E o Flávio José, o historiador, diz que então por isso que Bartimeu era cego. Furaram-lhe os seus olhos. A herança que Bartimeu recebeu do seu pai foi essa condenação. Só para entendermos como era o coração deste homem, só para entendermos como a vida dele estava limitada, a vida dele estava presa por aquela condição e aquela situação em que ele vivia. E podemos então entender com mais propriedade, mas também crer que não há impossíveis para Deus. Um dia, Jesus passando naquela cidade, Bartimeu então, como eu disse aqui, sem nenhum sentimento de autocomiseração, de ser coitadinho, ele ouviu falar, Jesus está passando por aqui, e a Bíblia fala que ele não se intimidou, e ele começou então a clamar por socorro. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas ainda o repreendiam. E sabe por que as pessoas repreendiam o Bartimeu com muita liberdade? Porque ele era essa pessoa que eu disse para você aqui, uma pessoa que não tinha valor, uma pessoa limitada, uma pessoa presa na sua própria história. Fica quieto, filho do Timeu. Por que você está clamando para Jesus? Você acha que Jesus vai olhar para você? Você é um maldito. Você acha que Jesus vai olhar para você? Você é um cego. O máximo que você tem é uma capa que te acompanha por todo lugar que você vai. Você não pode sequer servir a Deus. Como nessa condição Jesus vai querer falar com você? Assim eles repreendiam Bartimeu. Assim eles diziam: Bartimeu, fique quieto. Mas sabe, Bartimeu não se intimidava, e a Bíblia fala que ele clamava com mais força ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Naquele momento, o Bartimeu, o filho de Timeu, clamava pelo filho de Davi. Algo que Bartimeu viu em Jesus, que identificava com a história dele. Algo que Bartimeu viu em Jesus, que gerou fé dentro do seu coração, ao ponto dele perceber: eu sou perdido, mas eu tenho um Salvador. Jesus Cristo é o meu Salvador. Sabe, querido, nesses momentos de luta, nesses momentos de dificuldade, só nos resta clamarmos ao Senhor Jesus, clamarmos àquele que é o único poderoso para nos salvar. Clame a Ele, clame ao Senhor Jesus, confie. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25: portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Nós temos um que intercede por nós. Nós temos um que ouve nossa oração, que vê a nossa condição, que pode restaurar, transformar a nossa vida. Bartimeu percebe que em Jesus a sua vida pode ser restaurada. Jesus, o Filho do Deus vivo, Jesus, o Filho de Deus, tem poder para nos salvar. Então ele chama Bartimeu, conversa com Bartimeu, abençoa Bartimeu, cura a cegueira de Bartimeu e diz para ele: a tua fé te salvou. Se aproxime de Cristo nesse dia de hoje, se aproxime de Jesus nesse dia de hoje. Ele quer realmente tocar as nossas vistas e nos fazer enxergar. Ele quer tocar todo o nosso ser e nos fazer realmente viver não baseados na nossa própria história, não presos na nossa própria maldição. Ele quer nos libertar e nos salvar, e Ele tem todo o poder para isso. Jesus Cristo veio para salvar o que havia se perdido. Simplesmente confesse ao Senhor Jesus a tua condição hoje e creia que
o Senhor pode nos salvar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, vamos cantar uma canção nesse momento e que o Senhor possa nos dar a verdadeira salvação nesse dia de hoje, em nome de